Mas quando João olha para enxergar esse ser que o anjo disse que era o leão, ele enxerga o cordeiro. E a expressão de João é o cordeiro que parecia que estava morto, mas estava vivo. Por quê? Porque levava consigo as marcas do seu sacrifício. Havia nele os cortes, as feridas, estava lá. E é interessante, irmãos, como o ser diz que é um leão, mas João vê o cordeiro. Alguns acreditam, irmãos, que essa expressão, essa analogia bíblica de leão e cordeiro significa a primeira e segunda vinda de Cristo. A primeira ele veio como cordeiro, a segunda ele virá como leão. Eu discordo. O leão e o cordeiro estão na mesma pessoa em todo o tempo, porque ao mesmo passo que o nosso Cristo estava sendo morto e martirizado no Gólgota, e parecia ser um cordeiro, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, vai dizer que o ato da crucificação é um ato de vitória, porque ele vai dizer que naquele ato, na morte de Jesus, ele está apagando o espírito de dívida contra nós, cravando na cruz a cédula que nos era contrária e triunfando sobre principados e potestades. O cordeiro, à vista dos romanos, à vista dos judeus, à vista de alguns homens que estavam sendo mortos, era um leão que no mesmo ato
ressurreição com os discípulos, e ele ascendeu ao céu nas mesmas nuvens, revelarão o nosso Salvador. Mas, como está a palavra de Deus, nós nos encontraremos com ele nas alturas. Amém? Glória a Deus. Pode dar para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queridos, nós temos algumas ações a tomar aqui no culto. Eu queria apresentar as pessoas que estão conosco nessa noite, que cooperam conosco. A Edna, faz assim, para a gente chegar você. Edna, cadê? Aqui para os dois lados, vamos acostumar. Amém. Deus abençoe. Edna, Priscila, acho que tem duas unidades. Priscila, tem outra Priscila. Eu vou apresentar também a Duda, Emerson. Cadê o Emerson? Amém. Deus abençoe, Emerson. Edivaldo. Ali. Agora eu fico assim, irmão. Aqui, não vai dar certo. No final. Pastor William, Priscila. Aqui. Prazer recebê-los essa noite. Uma alegria. Sei que vocês já são amigos da casa. Sejam bem-vindos, tá bom? Como é que nós vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre para a gente. Se gostar, vira pra gente. Depois desse coro eu ficaria. Amém? Queridos, nós temos também essa noite uma alegria de poder apresentar o Arthur, o bebê Arthur. Já queria chamar a minha família, junto com o Arthur, para nós apresentarmos essa preciosidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amo apresentar crianças, amo fazer casamento. Então, tenho filhos de casa. Casa tem filhos, né? A ordem é essa. Pode vir aqui. Amém. Glória a Deus. Pode vir aqui, queridos. Amém? Quantos meses? 4 meses. Coisa boa, 4 meses. Amém, irmãos? Essa é toda a família do Arthur. Tem uma galera que não visita, o povo que decidiu ficar lá. A gente tem, está tudo tranquilo. Vocês olham daí também, mas se quiser vir, dá tempo ainda, tá bom? Isso, vocês já sabem, nós não batizamos crianças. Nós temos uma compreensão do entendimento para batismo. É necessário ter a condição de reconhecer pecado, confessar pecado e decidir o batismo. Mas nós apresentamos crianças, nós temos como base bíblica os primeiros registros do evangelista Lucas, quando Jesus é apresentado no templo. A apresentação nós fazemos, ela é um compromisso de muitas partes. Ela é um compromisso da família, de instruir, de ensinar segundo a palavra de Deus. Essa questão da instrução familiar, ela é demasiadamente narrada, explicada por todo esse Espírito. Então é um compromisso da família de ensinar, não apenas dizer, mas exemplificar pela vida, pelo comportamento, a maneira como andar. E é um compromisso da igreja, o compromisso da igreja de entregar para o Arthur um testemunho de vida atraente, cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, um ambiente saudável, onde ele possa crescer, desenvolver sua fé. E é isso que nós fazemos nessa noite. Nós oramos pedindo que Deus dê saúde, dê graça e crescimento ao Arthur. Dê graça à família na instrução e dê graça à igreja no abraçar e no ajudar a família nessa parte de instruir. Amém? Nós vamos fazer isso nessa noite. Amém, queridos? Eu pedi ajuda do Padre do Bíblia, você pode segurar aqui no microfone para a gente orar? Vamos orar, se você puder ficar de pé e estender sua mão para cá, vamos apresentar a vida para tudo, em nome de Jesus, amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós, nessa noite, apresentamos a vida do Arthur diante do Senhor, somos gratos a Ti, pela vida dele, pelo seu nascimento, e nesse momento nós, ó Pai, colocamos sobre ele as nossas mãos e abençoamos ele.
oferta, a sua contribuição nessa noite. Nós vamos apresentá-los em nome do Senhor Jesus. Queria pedir para o pastor Carlos fazer essa oração também. Paz, irmãos. Amém. E irmão, para nós colocar mais uma vez de pé para nós orarmos pelas ofertas, pelo dízimo, você que trouxe oferta, você que trouxe dízimo, peguem suas mãos aí e vamos orar, apresentar o Senhor. Bem, eterno Deus, maravilhoso Pai, graças te damos neste momento, onde estamos aqui, Senhor, nesse momento, Pai, de ofertar e dizimar na tua casa, Senhor. Estenda as tuas mãos poderosamente sobre os teus filhos, Senhor, que vão fazer, Senhor, neste momento, Pai, esta oferta, este dízimo, Senhor. Pai, estenda as tuas mãos, prospera, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor. Abençoa aqueles também, Senhor, que não vão poder, Senhor, nesta noite, Senhor, ofertar e dizimar, Senhor. Pai, estenda as tuas mãos, abra as portas dos empregos, Senhor, a eles, ó Pai, abençoando, Senhor. É que nós o pedimos em nome do Senhor Jesus e lhe agradecemos para a honra e a glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Em oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Em oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as Mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente
Pessoas em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós nessa noite apresentamos a vida da Letícia diante do teu altar e pedimos ao Senhor, que é todo poderoso, para alcançá-la em seu poder e em sua graça. Pai, o Senhor, o Deus é poderoso, que é capaz de curar, de restaurar, de abrir portas, alcança a vida da Letícia nessa noite, ao clamor e intercessão da tua igreja. Também oramos, por aqueles que necessitam de cura, necessitam, Pai, de serem tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oramos, Pai, por portas de emprego, oramos por restauração familiar, conjugal, relacionamento de pais e filhos, e colocamos diante do Deus que é todo poderoso, Pai. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, e assim, Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graça a Deus, amém. Vocês vão puder ficar só um instantinho de pé, podemos já ler a palavra de Deus? Então, abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, primeiro livro de Samuel, 17, eu vou pedir para que os irmãos abram a partir do verso de número 45. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso de número 45. Todos acharam, irmãos? Amém. E diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que é Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda, com uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus no Megate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho,
de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam o acampamento deles. Amém, irmãos? Pode vir com assento em nome de Jesus? Queridos, a Bíblia, esses 66 livros que nós carregamos, na verdade, a Bíblia não é um livro, ela é uma biblioteca. Por isso o nome Bíblia, né? O diminutivo, um abreviativo de Bíblia. Ela é a forma, uma das formas, talvez a mais clara, mais transparente forma que Deus escolheu para comunicar quem Ele é. Algumas pessoas, irmãos, acreditam que a Bíblia ela é um livro de regras, é um livro de faça ou não faça, é um livro de coma ou não coma, é um livro de vista ou não vista. Embora a Bíblia tenha alguns aspectos, algumas características neste tipo de orientação, ela em sua maior composição não é isso. A Bíblia não é um livro de regras. O que você mais vai encontrar na Bíblia são histórias. E Deus escolheu contar a história dele a partir de outras histórias. Nós olhamos, por exemplo, para a história de Noé e nela nós encontramos um Deus que guarda aqueles cujos olhos do Senhor sagraram. Nós olhamos para a história de Abraão e nós vemos um Deus que consegue fazer de um corpo envelhecido florescer uma linda e grande nação, um povo que chama pelo nome de Deus. Nós olhamos pela história de Abigail, uma mulher que, quando teve a sua casa debaixo de perigo, porque o seu marido usou de palavras ruins contra Davi, e Davi então se enfureceu e foi até lá, ia até lá para matar todos os homens daquela casa. Abigail vai à frente com algumas ofertas, e quando encontra Davi, ela se prostra e ela assume a responsabilidade de não ter recebido bem os mensageiros de Davi, e acalma Davi, desviando aquela ira e a morte da sua casa. Nós olhamos para a vida dessa mulher e nós encontramos nelas a figura de Cristo, porque Cristo foi à nossa frente, Ele assumiu o madeiro, uma morte no nosso lugar, para aplacar, para desviar a ira de Deus que estava sobre nós. Então, eu poderia ficar citando aqui muitas histórias para a partir delas revelar a pessoa de Deus, porque Deus decidiu se revelar a partir da história de outras pessoas. E eu garanto que Deus continua se revelando a partir da história das pessoas, a partir da sua vida, a partir do seu convívio, a partir do seu relacionamento com Deus. Ele vai se revelando a outras pessoas. E nós estamos diante de uma das histórias das mais conhecidas. Ela não é apenas conhecida no meio de nós, os cristãos, a igreja. Se algum de nós olharem para algum momento da história, seja ela na política, no esporte, onde ela tem ali alguém menor, de menor representatividade, de menos recurso, e ela está combatendo um debate, enfrentando alguém muito maior, alguém mais preparado, com mais recursos, e o menor vence. A história que muitos narradores, comentaristas usam é essa história, a história de Davi e de Golias. Mas a história de Davi e Golias, ela não é apenas a história de alguém aparentemente mais fraco vencendo alguém aparentemente mais preparado. Aqui, irmãos, nesse texto, está a história do nosso Cristo, está a história do nosso Salvador. Se você puder jogar a Bíblia, que nós vamos olhar para os textos, esse capítulo extenso, mas importante. A Bíblia vai dizer, irmão, lá no primeiro versículo, que os filisteus se levantam contra o povo de Israel, e eles vão para o campo da batalha. Eles ficam, cada exército
morro e embaixo ao vale. Em algum momento, um dos soldados dos filisteus se destaca e desce ao vale e lança um desafio. E ele vai dizer: olha, por que nós vamos desgastar em campo de batalha? Por que os nossos dois exércitos vão se desgastar na luta? Vamos fazer o seguinte, vamos facilitar. Vamos tornar as coisas mais simples. Eu sou um homem e eu peço que vocês arranjem no meio de vocês um único homem que vai descer aqui e nós vamos juntar. E aquele que perder, o exército desse perdedor servirá a nação que ganhar. E ele vai fazer essa afronta, ele vai fazer essa ameaça, ele vai fazer esse convite ao campo de batalha. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse convite ele não é feito apenas um único dia. Esse convite é repetitivo, todos os dias, de manhã e à tarde, durante 40 dias. E ninguém sabe dizer, ninguém vai. Ninguém assume a responsabilidade de enfrentar aquele gigante, aquele homem de quase 3 metros de altura. O Golias, irmãos, na história de Cristo, ele representa o pecado. O pecado que se levanta, que nos convida e nos afronta. O pecado que todo dia bate a porta. O pecado que quando a gente abre os nossos olhos pela manhã, ele faz um convite para a gente. Quando a gente sai para trabalhar, ele faz um convite para a gente. Quando a gente sai para o trabalho, voltando para casa, no meio das nossas familiares, ele nos afronta. E ele nos chama, muitas vezes, para uma luta. E sabe o que acontece, irmãos? É que o homem, eu e você, sozinhos, não conseguimos lidar com o pecado. Não existe nenhum homem que naturalmente vença o pecado. Se os irmãos lembrarem daquilo que Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo de número 7. E se nós olharmos, irmãos, as qualidades de Paulo, nós não estamos falando de um homem despreparado, de um homem sem experiência, de um homem sem conhecimento. Paulo, ele é o maior escritor bíblico. Um terço das escrituras, 33% das escrituras, é escrito por esse apóstolo. Ele é um homem de muitas experiências. Na sua conversão, ele viu o Senhor brilhando mais que a luz do meio-dia. Ele vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, que ele conhece o homem, é ele mesmo, que subiu até o terceiro céu e viu coisas que são impronunciáveis, que não dá para repetir, que não dá para falar. Ele é um homem que, quando está encarcerado em Filipos, no lugar dele, balança, que faz do carcereiro um homem pronto à salvação, que chega na cidade de Tessalônica e planta uma igreja de forma poderosa, que desce a Corintos e prega no maior lugar de sabedoria e trazendo o evangelho à luz. Mas este homem, cheio de experiência, cheio de conhecimento, cheio de graça, cheio de Deus, ele vai escrever aos Romanos dizendo o seguinte: olha, eu sei o que eu devo fazer, mas quando eu percebo, eu estou fazendo aquilo que não gostaria de fazer, porque eu percebo uma coisa, há uma lei em mim, a lei do pecado. Então aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu sei que eu preciso fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Quantas vezes nós, no momento acalorado, nós falamos uma coisa que nós gostaríamos de pegar e não saiu, e não dá conta. Minha esposa e eu, quando ministramos casais, nós costumamos dizer que numa discussão de relacionamento, ninguém termina uma discussão
nós chamamos de comunhão intensa. Ninguém teria uma discussão de ninguém. Até porque se fizer isso, não sai vivo, né? Já pensou, irmãos? Terminar a discussão com a esposa, não leva, não tem ele. A irmã tem que ser muito crente, né, irmãos? Porque nós somos assim, a nossa natureza, irmãos, ela é pecaminosa. O pecado está dentro de nós. Entende que o pecado não é uma influência externa. Não é porque o mundo é mau, é porque nós temos essa natureza caída. Nós herdamos isso desde o primeiro Adão. Então o pecado, irmãos, é uma coisa que o homem não consegue controlar. Entenda que não é fruto de conhecimento. Não é quanto mais você conhecer, quanto mais você souber da Bíblia, quanto mais você lê livros bons, de autores consagrados, de autores bons, de homens, de mulheres de Deus. Você não é quantas palestras você vai assistir, não são quantos cultos você vai participar. O conhecimento nada pode contra o pecado. Ele é bom e importante para outras coisas, mas quando falamos de pecado, o conhecimento não tem como. Alguns acham que o pecado é fruto da ignorância. É porque ele não sabe, é porque ela não sabe, é porque ela não foi ensinada, instruída. Irmãos, há juízes. Nós vimos agora recentemente um juiz que maltratava a esposa. Não é falta de conhecimento, não é falta de lei, não é falta de instrução, não é falta de academia. É o pecado que se levanta, que escraviza, que envergonha. Quantas pessoas, irmãos, uma vez cometeram um ato falho, um pecado, elas são perseguidas pela consciência, dia após dia. De repente, receberam perdão daqueles que eles feriram, magoaram. Receberam perdão da igreja, e diante deles está disponível o perdão de Deus. Mas a consciência massacra-os, os instiga, dia após dia, trazendo a cena à memória, trazendo o fato ao coração, produzindo tristeza, inoperância. Se os irmãos vêm lembrarem da parábola do filho pródigo, quando ele está olhando para a comida dos porcos e desejando comê-las, ele chega a uma conclusão. Ele vai dizer assim: olha, os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu estou disposto a comer. Ele bola um plano. Ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou chegar para ele e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas então me recebe como um dos seus trabalhadores. E ele vai para a disposição. Quando ele está no meio do caminho, Jesus conta que o pai, olhando da janela, visualiza seu filho, vai ao encontro dele. E esse rapaz da história começa a falar do que ele deve planejar. Ele tinha pecado contra os céus, contra ele, não era mais digno de ser chamado filho, mas fazia o único pedido que recebe, como um dos seus trabalhadores. A postura do pai foi: nada disso. Chamou um servo e disse: lava ele, coloca uma sandália nos pés, roupa limpa, o anel no dedo e mata o novilho, porque o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e está vivo agora. Deixa eu te falar uma coisa, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Deus não tem filho de segunda classe. Deus não tem filho de segunda categoria. Deus não tem aqueles preferidos, escanteados, colocados de lado. Se abre seu coração, algo desse tipo, entenda uma coisa: Deus só tem filhos de primeira prateleira, e esse é mesmo lugar. Não conhecimento, mas porque Ele escolheu
O filho que não pode mais fazer nada para o pai, porque pecou. E isso sabe o que é? É o Golias, dia após dia, de manhã e de tarde, todos os dias, dizendo: vem lutar contra mim. Lembra lá o que você fez? Lembra lá o que você falou? E ele é implacável, ele é intimidador. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o que intimidava Golias não era apenas a estrutura, era a capacidade e a habilidade dele. Saul, falando a Davi, orientando, divertindo a vida, dizer: rapaz, se o homem parado dando batalha, ele é treinado em velocidade. Enquanto as crianças de Gade, entre os filisteus, jogavam bolinha de gude, botavam criança, botavam pipa, corriam atrás falando, esse rapaz aí, ele punha uma espada, ele girava uma funda, ele tinha uma machadinha na sua cintura. Esse rapaz aí não é apenas alto, forte, ele é perigoso, ele é periculoso, ele é habilidoso na arte de guerra, na arte de matar, na arte de sofrer, ele é perito. Não dá para dizer assim ou não. Então não era apenas o tamanho, era o poder, era a força, era a virtude de guerra que ele tinha. Mas então, a Bíblia vai dizer, continuando a história, que um pai chama o seu filho mais moço e fala assim: eu quero ter notícia dos seus irmãos. E o pai envia o seu filho para o campo de batalha. Você lembra de alguém? O pai enviou Jesus Cristo. O pai enviou Jesus Cristo. Jesus e Nicodemos vai falar sobre isso, o plano de salvação. Um dos textos mais conhecidos, ou o mais conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai enviou o seu Filho. Jessé pega Davi e fala: vai lá, meus irmãos, traz notícia para mim. Faz mais de 40 dias que ele saiu para a guerra, agora não sei de nada. O Davi pega lá os ovelhas, coloca lá num lugar seguro, pega lá o queijo e vai para o campo de batalha. Vê os irmãos, na obediência ao pai. E ele vai entrando ali, aquelas fileiras estão ali prontas. E no meio de daqueles turnos, ele ouve Golias, mais uma vez, se levantando e pedindo um nome. E ninguém se apresentando. Aí daqui a pouquinho alguém diz assim: olha, Saul disse que quem descer lá é recompensa, vai receber isenção tributária, não vai pagar imposto, sua família não vai pagar imposto. Uma coisa boa, não pagar imposto é bom demais, né? E ainda vai ser participante da família real, vai dar a filha dele em casamento. Aí Davi fala: repete aí. Hebreus capítulo 12, verso 2, que me fala memória, diz que Jesus Cristo, ele não levou em consideração a afronta que estava diante dele, por causa da recompensa que lhe estava proposta. Isaías 33, no finalzinho, vai dizer o seguinte: que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegrará. E quais são os frutos do penoso trabalho de Cristo? Sou eu, não sei. Nessa noite, Cristo toca os céus, enxerga a sua igreja em Botucatu, ou em qualquer outra cidade, em qualquer outra nacionalidade, em qualquer outro país, em qualquer outra tribo, língua, nação. Ele olha para esse povo e ele se alegra, porque elas são fruto do seu penoso trabalho. Ele suporta a cruz, ele suporta a vergonha, por saber: haverá fruto, haverá resultado, e eu me alegrarei nele, haverá recompensa. O Davi ouve aqui dizer: cadê essa guerra? Eu tenho essa batalha. Rapidamente alguém conta para Saul, Saul chama
nenhuma fisionomia de guerreiro. Saul olha, assim, ou esse menino é corajoso, esse menino é doido. Mas ele é único disposto. Deixa eu abrir aqui para eles, irmãos. Estatura por estatura, quem deveria descer a batalha era Saul. Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus levanta Saul, Saul é um dos homens mais altos do reino de Israel. Mas Saul não vai. Aí Davi chegará na sala dele, imagina, menino franzinho, baixinho. Aí ele vai dizer que era um menino de boa aparência, sisudo em palavras, convicto em palavras. Aí o Saul disse: você vai lutar com o povo? Pô, rapaz, mas se ele está com roupa de guerra, daí eu estou pensando, está no presídio, estou pensando em vocês. Aí eu calma aí, deixa eu te dar pelo menos uma parada de guerra. Coloca aqui essa armadura, pega aqui essa espada. A Bíblia vai dizer, com Davi, imagina eu constrangido, coloca aquela armadura e não cabe, é pesado. Ele nunca vestiu esse tipo de roupa. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso Cristo, ele veio com uma roupa, ele veio com uma expressão que os religiosos da época não esperavam. Eles esperavam um homem de cavalaria, um homem político, articulador, que entrasse no meio dos fariseus e condenasse a classe farisaica, que conduzisse o povo a uma articulação para destravar Roma. Então, queria ser alguém influente, poderoso. E quem que veio? O Nazareno, filho de carpinteiro, descendo da região da Galileia, e nem era a região mais importante de Israel, porque o centro religioso estava mais baixo da Judéia, Jerusalém. Quando Jesus se apresenta, muitos se expressam, dizem que não pode ser Cristo. João, no seu livro, no primeiro capítulo, vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todo aquele que receberam, deu-lhes o poder, ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Jesus é uma grande controvérsia. Alguns acreditam, outros não. A ponto do sinédrio, da classe religiosa, articular a morte de Cristo. Porque para eles a roupa humilde de Cristo não era a roupa que eles esperavam do Messias. A simplicidade de comer com prostitutas e publicanos não era o que eles esperavam do seu maioral. A simplicidade de passar em lugares, de inclusive entrar em repousórios, curar homens, mulheres, deixar mulheres, consciência duvidosa, beijar os seus pés. Como que pode isso? Mas esse é o nosso Cristo, que sirve de humildade, de simplicidade. Um homem que dizia: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem o direito na cabeça. Alguém que dizia: uma única refeição por dia me é necessária, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O homem que disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida a resgate de muitos. Ele vem vestido, irmãos, com uma simplicidade, com uma humildade, que eles não enxergam nem o Messias. O Davi também. Daqui a pouquinho, agora, irmãos, um exercício de imaginação. Se você imaginar, a sua vida depende de um homem, a história da sua vida, da sua casa, do mesmo bem. Naquela ocasião, um guerreiro, alguém habilidoso da espada, e alguém começa a dizer lá no meio da arraial: parece um homem. O que é? Quem é o corajoso que vai descer lá naquele campo de batalha e dar essa camarada? 3 metros de altura, habilidoso desde a infância. O que é? Aí fala: Davi. Quem? Davi, filho de Jessé. Os 3 irmãos dele estão aqui. E daqui a pouquinho eles começam a ver um rapaz
sem espada, sem armadura, com apenas 5 pedras lisas no bolso, uma funda na cintura, um cajado na mão, descendo. Eu fico imaginando que alguns falam assim: é este? É ele que vai? O nosso futuro está na mão dele? A nossa história está na mão desse menino? Alguém para esse rapaz. E ele vai descendo. Aleluia. Todo mundo vai olhando. Até que ele se encontra, irmãos, com Golias. O Golias zomba de Davi. Mas eu gostaria que você olhasse o texto de novo. No verso de número 46. Porque Davi, irmãos, ele está lutando uma guerra e ele quer estabelecer 2 verdades aqui nessa guerra. O Davi não está lá porque ele teve uma afronta pessoal, porque ele se sentiu ofendido. Davi está lá para manifestar 2 verdades da primeira batalha. A primeira verdade está no verso 46. Lá no finalzinho vai dizer: e toda a terra saberá que é o Deus de Israel. A segunda verdade que ele vai estabelecer está no verso 47. E toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O que o Davi está dizendo com eles é: quando esse negócio acabar, quando esse negócio terminar aqui, quando essa luta terminar, haverá 2 verdades que serão estabelecidas nesse campo de batalha. A primeira é que existe um Deus, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. A segunda verdade que vai ser estabelecida quando esse negócio terminar aqui embaixo é que essa multidão que está sendo afrontada, ferida, acusada, maltratada, lançada ao chão, eles saberão que há um Deus que salva, não com lança, não com espada, porque do Senhor é a guerra. Quando isso aqui terminar, todos vão saber que é um Deus do céu que opera na terra, e é um Deus que faz a terra parecer nada. O Golias vai em direção a Davi, e o Davi vai em direção a Golias. Eu fico imaginando, irmãos, eles vão olhando e falando: ixi, lá vai ele. Olha como esse gigante vai, rapaz. Ele vai atropelar o Davi. E daqui a pouco Davi arranca uma pedra, enfia na funda, gira no ar e lança a pedra. E os homens todos estão assistindo, 2 exércitos. Aquela pedra viajar e acertar o único espaço possível na terra. Porque o nosso Deus é o Deus que conduz as nossas áreas. É o nosso Deus que pega as nossas orações. É o nosso Deus que recebe o nosso jejum. É o nosso Deus que recebe a nossa devoção. E isso diante de Deus é poderosíssimo. Poderosíssimo. Já diz Paulo que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Aquele gigante solteia e cai. Eu imagino todo mundo colocando a mão na boca, né? Senão de espanto. Ele caiu. E agora? O que vai acontecer? Vai levantar? Vai ficar mais bravo? O Davi corre, pega a espada, corta a cabeça. E a Bíblia diz que há 2 movimentos. No meio dos filisteus, eles percebem que o seu herói, o seu ídolo, está caído e morto. O maior símbolo dele de força está caído no chão, vencido, morto. E eles então começam a fugir. E do outro lado, o povo que estava envergonhado dá um braço de vitória e tem algo para descer e lutar. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Você que me ouve nessa noite, homem, mulher, jovem, criança. A cruz do Calvário, ela não é um quadro para a gente ficar girando.
para a gente parar e falar: que bonito, que coisa bela, que coisa graciosa, como eu amo Cristo. A cruz de Cristo não é algo a ser contemplado apenas. A cruz de Cristo é um convite à vitória. A cruz de Cristo é Jesus derrubando no chão o maior de todos os gigantes. E ele vai dizer isso, irmãos. Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 37, que no dia em que o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, que o corpo mortal se tornar imortal, então nesse dia se cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Mas quando que Cristo começou a vencer a morte? Na cruz, vencendo o pecado, tirando do poder do pecado, as amarguras do pecado, as dores do pecado, os efeitos do pecado. E quando ele fez o pecado, ele nos convida a uma vida de santidade. Ele nos chama, irmãos, para desatarmos toda a armadura, todo o mal, tudo aquilo que nos prende, para andarmos livremente em direção ao Senhor. Lembra que eu comentei em Romanos 7, que Paulo está dizendo do poder do pecado? Ele vai terminar o capítulo 7 dizendo: pobre miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele termina capítulo 7 de Romanos de uma forma melancólica, triste. Se ele tivesse terminado essa carta no capítulo 7, talvez nós estaríamos aqui dizendo: não tem o que fazer, não temos para onde ir. Mas ele abre o capítulo 8 dizendo: mas ainda há mais uma eleição para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte tem o poder, o pecado tem o seu poder, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, esses venceram o pecado, esses venceram a morte, esses venceram todos os males, porque eles estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, porque eu e você somos nascidos de novo, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para vencer o pecado todos os dias. E esse é o chamado de Cristo para nós. Esse é o chamado da paz para nós. Saiamos e vençamos o pecado todos os dias. Porque você agora é uma nova criatura. Você já não nasceu mais segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. Você é feito novo. A sua mentalidade é a mentalidade de Cristo. O seu Espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus. Você e eu somos o bom perfume de Cristo. Eu e você somos chamados a sermos um com Cristo Jesus. E se somos um com Ele, nós somos vencedores. Porque Paulo vai dizer: tudo pode aquele que me fortalece. E eu em Cristo sou mais do que vencedor. Então, irmãos, essa noite, como eu disse no início, esse domingo diferente, especial para nós, domingo de paz. Não é um domingo apenas que nós lembramos da morte, da entrega de Cristo. Nós lembramos de todo o poder que há na cruz do Calvário. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quero encerrar minha fala dizendo isso. Existem algumas doenças do mundo que clinicamente são curadas. Clinicamente elas não têm cura. Tem tratamento, remédios, ajudam na melhoria de vida. Então a pessoa tem que fazer alguns pontinhos daqueles remédios, fazer aquele tratamento para sofrer mesmo os efeitos da doença, mas a doença em si clinicamente não tem cura, só em Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Cristo não é um remédio paliativo. Ele não é alguém que veio para te dar algum tipo de poder para vencer algum ou outro pecado, mas tem alguns que ele não vai resolver, não.
tira o pecado. Ele tem o poder de fazer todo o pecado, toda a marra cair por terra. Ele tem o poder de fazer todo o grilhão, todo o embaraço, fazer cair no chão. E eu e você vivemos uma nova vida poderosa em Deus. Porque Ele é todo poderoso. E nessa noite, nós estamos diante desse Deus. Então nós olhamos para a história de Davi e enxergamos o nosso Cristo. Ele é o nosso Davi, que desceu e lutou com o maior de todos os gigantes e venceu, triunfou, se levantou da morte e nos deu com ele nova vida, uma nova e viva esperança. E se ele venceu a morte e o pecado, não existe mais nada que possa segurar o poder do nosso Deus. E se ninguém pode segurar o nosso Deus, a minha vida e a tua vida estão garantidas. Ele tem poder de fazer triunfar. Ele tem poder para que você vença o pecado. Ele tem poder para te animar. Ele tem poder para revestir a tua vida e fazer da sua vida uma vida extraordinária. Aleluia! Eu não sei que você está de pé para você. Se você não está de louvor, se você quiser vir para você. Eu quero orar com você nessa noite antes de nós cearmos. O apóstolo João vai dar uma orientação, dúvidas. A primeira orientação de João: filhinhos, não pequeis. É a primeira orientação. Nós temos que fazer de tudo, irmãos, para não pecar, para não errar. Agora a pergunta é: e se eu pecar? E se eu falhar? E se não der certo? Aí João vem com a segunda questão. Mas se vocês pecarem, confessa. Porque Jesus Cristo, Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos santificar, para justificar, para colocar de pé. A primeira orientação é: não peque. Mas se você pecar, não está tudo acabado, não. Se aproxime de Cristo. Confesse diante dele. Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então nessa noite, se aproxime do seu Cristo. Aquele que venceu a morte. Aquele que derrubou o gigante. E está dizendo: você pode descer, pode lutar. Porque aqui embaixo a vitória para você. Aqui embaixo a graça para a tua vida. Aqui embaixo há poder para que você se levante e para que você vença os seus inimigos. Há poder para você aqui, porque eu estou diante de ti, eu vou à frente de ti, abrindo o caminho para que você venha triunfante e vitorioso. Amém? Vamos orar. Feche os olhos na tua cabeça e falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos nessa noite. E nós, Pai, nos colocamos diante do altar. E olhamos para a história de Davi, que não é apenas a história de Davi, mas é a história do nosso Cristo, que desceu às regiões mais baixas, que desceu ao sepulcro, que se entregou à morte, mas a morte não pode segurá-lo, o sepulcro não pode retê-lo, a morte não pode reter o nosso Salvador. E quando ele levanta, traz consigo poder, porque a tua palavra vai dizer que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por isso, nessa noite, perdoa pecados, purifica e santifica. Pai, nessa noite, opera o coração, crendo na salvação em ti. Nessa noite, reveste com o poder do Espírito Santo de Deus. Anima, revigora, traz sangue, traz alegria, traz paz, faz cessar todo e qualquer nível de acusação e se estabeleça o reino de Deus, que é paz,
justiça e alegria do Espírito Santo de Deus, aquele que nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho, o reino de amor. Jesus Cristo, aquele que venceu o pecado e a morte, e com ele nos deu nova vida. Nós adoramos, te bendizemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós somos privilegiados com o pão e graça. O Evangelho é simples. Como diz o escritor C.S. Lewis, o cristianismo é puro e simples. Os capítulos de um livro: pão e vinho, corpo e sangue. E nesses dois símbolos, irmãos, contém-se todo o cristianismo. Porque pelo sangue de Jesus, Ele apagou todo o nosso pecado. Ele tirou de nós todas as amarras do pecado. Não é que a gente não peque mais, tá, irmãos? O que nós não vivemos mais é para o pecado. Não é que eu e você nunca mais pequemos. Não é isso. É que nós já não temos mais prazer no pecado. Pecado para nós é um acidente de percurso e não um estilo de vida. Então na cruz Jesus nos purificou com o seu sangue, nos deu liberdade, e pelo seu corpo Ele nos deu um acesso ao Pai, porque na sua morte o véu que separava o lugar santo e o lugar santíssimo se tornou um só. E Hebreus vai dizer que Jesus fez um caminho. Ele vai chamar de novo e um caminho, e um convite: entrar, pois, com ousadia até o trono da graça de Deus. Então aqui nos dá um cristianismo. Ele apagou o nosso passado e nos propôs uma nova vida através do seu corpo. E é tudo que nós precisamos, irmãos. A igreja só precisa do seu Cristo. E o seu Cristo, Ele zela e cuida da sua vida. Amém? Então nós vamos orar, irmãos, consagrando esses elementos que estão aqui na nossa irmãos. Nós vamos orar, consagrando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e consagramos, Pai, o pão, o suco de uva, como símbolo do seu corpo e do seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, que foi esmagado na cruz do Calvário, mas produziu para nós vida e vida com abundância. Nós levantamos esse memorial até que o Senhor venha, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra vai dizer que na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão
as palavras que Jesus disse a Nicodemos. Ele disse assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode participar do coro em nome de Jesus. Pode participar essa noite em nome de Jesus. Nós que fizemos essa noite, levantamos o glorial até que o Senhor venha. Levantamos esse testemunho, Senhor, até que o Senhor venha. Guardamos essa vida e esperança até que o Senhor venha, Pai. Santifica-nos, purifica-nos, enche-nos com teu Espírito, para testemunhar até que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite, toca-nos com o teu poder, toca-nos com as tuas mãos poderosas, toca-nos com a tua destra santa e poderosa. Espírito Santo de Deus, toca, reveste, enche, levanta homens e mulheres testemunhas das tuas obras, dos teus feitos, do teu poder, da tua mensagem.
faz nova todas as coisas. Ele pode fazer da sua família uma família nova. Ele pode fazer do seu casamento um casamento novo. Ele pode fazer do seu ministério um novo ministério, porque Ele faz nova todas as coisas. Amém, irmãos? Você crê nisso? Nós estamos caminhando para o final. Eu só queria fazer um último ato. Os irmãos que estão conosco, que estão atuando conosco nessa noite, se porventura você ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo ou está longe dos caminhos dele, e se nessa noite você quer entregar a sua vida ao Senhor, ou quer reconciliar com o Senhor, eu quero orar pela tua vida. Tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso? Se você quiser, peça apenas que faça um sinal, colocando a sua mão um pouco assim na sua cabeça para que enxergar. Tem alguém? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode fazer, eu gostaria de orar pela tua vida. Pode ser? Amém. Não é isso aí, você pode fazer. Vai lá. Glória a Deus. Amém? Segura sua mão para cá. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós oramos. Somos gratos ao Senhor, porque nesta noite se fez Páscoa. O Deus que morreu para salvar, está salvando nesta noite. Eu oro para que a tua filha, Senhor, seja cheia da tua graça, cheia do teu poder, cheia do teu Espírito Santo, uma nova vida diante do Senhor. Pai, nós oramos como igreja, cobrimos ela de oração, cobrimos ela de amor, cobrimos ela com a tua graça e pedimos, Senhor, fortalece a tua filha em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode poder o Senhor também de fora. Amém, irmãos? Podemos encerrar? Amém? Vocês querem ficar mais um pouquinho por mim? Está tudo certo. Eu vou por aqui mesmo. Amém? Só dar um último aviso, irmãos. Na terça-feira haverá ensaio com o FEBRAC às 19h30. Irmãs, 19h30 nessa terça-feira haverá ensaio, tá bom? E os trabalhos da semana correm normalmente. Nosso irmão Presidente está à frente do trabalho. Eu ainda estou naquela transição de São Paulo para cá. Tenha só mais um pouquinho de paciência. No mês de maio a gente vai estar aqui, instalado aqui. A gente vai poder estar mais tempo juntos em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para o Presbítero Bill fazer o encerramento. Amém? Irmão, se algum irmão quiser vir aqui na frente receber oração, eu estou aqui à disposição, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos. Uma boa semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estenda assim suas mãos para cá. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco. E o mesmo Deus que nos trouxe também nos leve na paz do Senhor Jesus. Que a igreja diga amém. Glória a Deus. Então está terminado em nome de Jesus. Não saia sem saudar o seu irmão. Amém?